Agora vamos falar sobre Habermas. Jürgen Habermas é um sociólogo, filósofo alemão, tá? Que ouso dizer que ele é o mais conceituado ultimamente. Vocês vão ver nos exercícios que a maior quantidade de questões é com Habermas, porque ele é o cara que vai atualizar muitas teorias do século passado, do século retrasado. Ele a gente chama que ele vem na segunda leva da escola de Frankfurt. Lembra da escola de Frankfurt, da teoria crítica? Quando a gente estuda toda aquela reprodução em massa, né? Com Adorno, Horkheimer, Marcuse, todos aqueles caras da escola de Frankfurt eram da primeira geração. O Habermas, ele é a segunda geração da escola de Frankfurt, ou seja, né? Ele continua com aquele pensamento e coloca algumas questões em cima. Ele, eu vou dizer assim, ó, que a gente usa ele no Enem, a gente usa nos vestibulares, né? Aparece nos vestibulares, mas ele é muito utilizado em mentorias de empresas, porque ele fala sobre discussão, ele fala sobre diálogo, ele fala sobre entendimento, compreensão por meio da linguagem. Se aparecer numa questão sinônimos, como esses que eu acabei de falar, e não aparecer o nome do autor, é batata. Tá falando de Habermas, tá? Então, linguagem, diálogo, discurso, discussão, discussão, desculpa, não discursão, discussão, entendimento, né? Vocês podem colocar ele numa mesma seara, porque provavelmente é Habermas que está sendo abordado. Ele é um autor, tá? Um pensador que ele é contemporâneo e ele está vivo. Então, ele continua dando muitas palestras pelo mundo e se vocês derem um Google aí, vocês vão ver que tem várias entrevistas com ele. E Habermas é um cara genial, assim. Eu acho que vale muito a pena prestar atenção no Habermas, porque ele vai falar sobre os abismos culturais, né? Os abismos culturais que são criados por quê? Porque nós não sabemos dialogar. Nós partimos para uma violência gratuita, quando na verdade isso seria sanado se a gente conversasse, se a gente entendesse o outro, se a gente se debruçasse mais sobre a questão da linguagem, que é uma aptidão no ser humano, no ser racional, mas que a gente vê cada vez mais que não está sendo utilizada. Essa é a pegada do Habermas, tá? Anotei aqui para eu não me esquecer uma coisa super importante. Sendo ele da escola de Frankfurt, tá? Ele vai falar de teoria crítica. A gente sabe que essa escola ela tem influência marxista, tá? Então ele tem muita influência marxista, mas ele tem muita influência também weberiana. Lembra que o Weber falava daquele desencantamento do mundo, né? De uma crescente racionalização do mundo que veio com a Revolução Industrial, blá blá blá, aquelas histórias. Ele vai falar a mesma coisa. Tá? A base do pensamento habermasiano é razão, tá? E linguagem. Razão e linguagem. Como é que a gente usa a linguagem dentro de um contexto super racional? E é isso que eu vou mostrar nesse mapa mental que eu fiz para vocês aqui, para ajudá-los a entender. Não é um mapa mental grande, Habermas não é difícil, ele é bastante técnico, tá? Por isso que eu falei, utilizo muito ele em consultoria, utilizo muito ele para dialogar na área de recursos humanos, para a gente compreender o que não está funcionando dentro de um ambiente organizacional, tá? Ele é de 29, gente, então vejam só, ele pega então a segunda parte da escola de Frankfurt. A questão principal aqui para ele, deixa eu aumentar, é essa parte de cima, vocês comecem por aqui, ó. Linguagem, tá? É uma verdadeira forma de ação. O simples fato de falar implica, além de uma exigência de compreensão mútua, um ideal de exatidão e veracidade e uma sinceridade. Então, ele utiliza muito isso, principalmente na questão das minorias, né? Ele fala na questão da sociedade, na questão política. Se as minorias, se dessem mais voz às minorias, talvez a gente pudesse fazer com que elas não né, fossem minorias, mas que estivessem integradas num sistema, um problema para a redação, né? Como incluir as minorias? Habermas diria, pela linguagem, pelo diálogo.
tá? Por sermos capazes de compreensão mútua. A gente tem que exercitar isso, tá? A interação com a